Você sabe qual é o real significado da Páscoa segundo a Bíblia? Todo ano é a mesma coisa. Vai chegando essa época do ano e você vai até o supermercado e vê ali ovos de Páscoa e começa a ter questionamentos em tudo quanto é lugar, se perguntando, será que isso daqui é Páscoa? Qual que é o real significado da Páscoa? Pois bem, nesse vídeo aqui eu quero te transmitir de maneira clara e objetiva qual é o real significado e sentido da Páscoa para os nossos dias de hoje. Deixa eu te falar então da primeira vez que a Páscoa aparece na Bíblia Sagrada. O primeiro registro que nós temos é lá em Êxodo capítulo 12. Deus havia dito que iria libertar o seu povo da escravidão dos egípcios, mas ele faria isso e também haveria de julgar os egípcios por conta da sua maldade. Por isso, nós temos um episódio ali registrado que ficou conhecido como sendo as 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito. E a 10ª praga é muito importante para o que nós vamos compreender aqui como sendo Páscoa. A 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos. Mas Deus deixou uma ordem muito clara para o seu povo. Veja o que ele diz em alguns trechos aqui desse capítulo de número 12. No versículo de número 3, ele vai dizer que era para que cada um tomasse para si um cordeiro sem defeito. Mais adiante, Deus vai dizer que cada família deveria matar um cordeiro como esse e passar o seu sangue ali na porta de sua casa. Olha o que ele diz no versículo de número 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Por isso o nome Páscoa, que se a gente for pesquisar a raiz dessa palavra no hebraico, quer dizer passar por cima. Isso significa então que quando a morte chegasse, ela passaria por cima da casa daqueles que estivessem com as suas casas marcadas. Isso era prova da graça e da misericórdia de Deus para com aquele povo. Ou seja, eles foram poupados não por mérito, mas por misericórdia de Deus. Agora perceba aqui como que a Páscoa já está apontando para algo maior. Ela está nos ensinando que Deus, ele exercerá juízo sobre os pecadores, sobre os homens maus, só que sempre haverá um meio de salvação e ele mesmo vai providenciar esse meio, esse caminho de salvação. E esse meio de salvação é o sangue de um substituto. E aí você já deve estar se lembrando de algumas das palavras a respeito de Jesus no Novo Testamento. Pois bem, a gente chega no Novo Testamento e o que é que João Batista diz no primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 29? Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Ele foi morto durante a celebração da Páscoa em Jerusalém. Porque depois daquele episódio que eu descrevi lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo é liberto, sai ali da escravidão do Egito, todos os anos, nessa mesma época em que Deus havia liberto eles, eles celebravam a Páscoa de novo e de novo, lembrando daquela libertação ali no Egito. E quando chega a época da comemoração desse dia ali em Jerusalém, é que Jesus está indo para ser morto ali no Calvário. Então o que nós temos aqui não é uma coincidência. O que começou lá em Êxodo capítulo 12 é, na verdade, uma sombra de coisas maiores, melhores e definitivas que viriam no Novo Testamento. Veja o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte final desse versículo. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, o seu sangue foi derramado ali na cruz do Calvário. Lembra do sangue do Cordeiro que era derramado e depois aspergido, passado ali sobre as portas? Pois bem, o sangue de Cristo, agora, o verdadeiro Cordeiro Pascal, foi derramado na cruz do Calvário. Ou seja, se o sangue do Cordeiro poupou os primogênitos dos judeus lá no Antigo Testamento, agora o sangue de Cristo
nos livra da morte eterna, da condenação. Veja o que vai dizer o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no primeiro capítulo, dos versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A Páscoa não é sobre coelho ou ovo de chocolate. A Páscoa é sobre morte e salvação. A Páscoa é sobre libertação para aqueles que estavam fadados a morrer, mas por causa do sangue derramado foram libertos, foram poupados. Depois da Páscoa do Egito, o povo foi liberto da escravidão daqueles egípcios. Depois da cruz, nós fomos libertos do pecado. Olha o que diz João 8, versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, então como é que nós deveríamos celebrar a Páscoa nos dias de hoje? Antes de responder essa pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. O sangue de Cristo está sobre a sua vida? Veja só o que diz João, no capítulo 3, versículo 36 do seu Evangelho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Se o sangue de Cristo está sobre a sua vida, então a morte vai passar por cima. Ela não chegará até a sua casa. Você experimentará a vida eterna. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você pode muito bem, aliás, você deve celebrar a Páscoa. Não com símbolos vazios, não com coisas fúteis, mas com o coração cheio de gratidão, porque um dia um cordeiro foi morto em seu lugar. O sangue de Cristo foi derramado naquela cruz. E agora você pode viver. A morte não passou até a sua casa. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais alguém que ainda não sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Verifica também se você já está inscrito aqui nesse canal. E para eu saber que você chegou até aqui, comenta aqui embaixo: o sangue do Cordeiro me salvou. Deus abençoe a sua vida.